Nesse vídeo eu queria comentar um pouco sobre um caso que nós tivemos ontem, um paciente com a doença do pulmão, doença do mediastino, tumor muito volumoso na região central do tórax, já estava chegando até o coração, e esse tumor começou a subir pelo pescoço e já tinha uma massa palpável no pescoço, e ele estava desviando a traqueia e comprimindo a traqueia ao ponto do paciente ter tanto cansaço que não conseguia deitar, né, com muita dispneia, muita falta de ar. Essas situações de emergência, né, a conduta inicial, né, assim, o que é mais urgente para salvar uma pessoa, para que o paciente não morra, é a respiração. Então, em muitos casos, a conduta é intubar. Porém, pacientes assim que não toleram deitar, ainda mais tendo uma massa que distorce a anatomia do pescoço, acabam sendo os casos mais difíceis, mais complexos. Porque em outras situações, por exemplo, paciente que teve uma pneumonia, que teve um infarto e por algum motivo uma queda de moto, um acidente que ficou inconsciente, ou um AVC e perdeu a consciência e precisou ser entubado, essa intubação costuma ser algo tranquilo, né? Lógico que na emergência tudo é mais grave porque você tem pouco tempo para agir, mas se preparando bem e tendo todos os equipamentos e as pessoas certas, costuma dar certo, né? Mas em certas situações, essa intubação, essa garantia da via aérea numa situação de emergência, ela é muito arriscada, porque você pode não conseguir intubar, a pessoa não conseguir respirar e acabar falecendo. Então, quando envolve a anatomia do pescoço, a complexidade ela vai lá para cima, né? E aí, nesse paciente, a particularidade era, né? Ele tinha uma massa cervical e torácica comprimindo a via aérea, que aí, se você deitasse o paciente e fosse intubar esse paciente da forma convencional, corria o risco da massa comprimir ainda mais e ele ter uma piora clínica ao ponto até de não conseguir ser intubado, né? E até ter outra piora hemodinâmica, né? E o que é que foi decidido, né? Nós decidimos levar para o centro cirúrgico e fazer a intubação por broncoscopia. O anestesista muito experiente, bem habilitado, ele fez a intubação com o paciente quase acordado, mas ao mesmo tempo que ele estava intubando, nós da equipe da cirurgia de cabeça e pescoço já estávamos preparados, apostos, para caso ele não conseguisse garantir a via aérea pela via normal, né? Em seguida nós iríamos tentar fazer a traqueostomia de urgência, né, para realmente que ele pudesse respirar, né? Ficou definido que a traqueostomia ela iria ser feita, né, para tentar investigar melhor essa massa cervical, fazer a biópsia, fazer a traqueostomia, né, e também melhorar a respiração desse paciente, porque com a via aérea garantida aqui, né, caso ele não conseguisse respirar por conta própria, você poderia dar um suporte, né, fazer uma pressão de ar para que vencesse essa obstrução até a gente conseguir confirmar qual é o tipo do tumor, né, e iniciar o tratamento, seja tratamento com radioterapia, quimioterapia, para conseguir prolongar o tempo de vida, apesar de ter um câncer, um possível câncer, né, não tem confirmação, não dá para dizer que é câncer, né. Então, o anestesista começou a intubação por broncoscopia, que é um tipo de equipamento que parece aquela mangueira com câmera da endoscopia, né, falando assim de uma forma bem simples para que você visualize, né. É uma câmera bem longa que na ponta ele tem uma tela e a câmera vai sendo introduzida pela boca até entrar na laringe, passar pelas pregas vocais, e aí você sabe que está lá dentro realmente da via aérea, da traqueia, e poderia passar o tubo. Esse tipo de intubação ela é mais desconfortável para o paciente, porque você utiliza anestésico local, o paciente fica ainda levemente acordado, né, já fez algum grau de sedação, mas não é a mesma sedação de que você apaga completamente e é ventilado para ser intubado da forma normal, né? Então ele começou essa intubação, e graças a Deus conseguiu passar o tubo, né? Isso com todos nós ao redor, todos preparados para o plano B, o plano C, caso esse caminho não desse certo, né? E aí conseguiu entubar. Em seguida nós fizemos a traqueostomia, né? Um procedimento bem mais tranquilo, porque a via aérea já estava garantida, então a gente pode posicionar melhor o paciente, pode ir fazendo etapa por etapa, resolvendo o sangramento. Vimos o tumor empurrando a traqueia, conseguimos biopsiar pelo mesmo acesso e fizemos a traqueostomia. O procedimento terminou, o paciente conseguiu acordar da anestesia, ficou na UTI por conta de toda essa dificuldade, né, e toda essa gravidade que o caso dele tinha, né, e agora vai receber o resultado dessa biópsia e vai seguir no tratamento. Provavelmente ou é um tumor de pulmão, ou é um linfoma, que se for linfoma o resultado é até melhor, porque o linfoma responde completamente à quimioterapia em alguns cenários, né? Então é algo que esse preparo a gente só tem em hospitais de nível terciário, né? Hospitais que você tem uma equipe de médicos concursados ou via cooperativa, você tem os equipamentos. Então, infelizmente, alguns pacientes com esse tipo de patologia acabam não sendo direcionados para esse tipo de hospital e às vezes acabam não tendo um resultado satisfatório, não tem uma condução
como deveriam, né? Então, algumas pessoas elas têm um certo preconceito com o SUS, mas para casos de alta complexidade, a gente consegue tratar no SUS de uma forma até melhor do que em outros hospitais, né? A gente tem muito mais equipamento, muito mais liberdade e às vezes as travas burocráticas são menores do que num hospital particular que ele tem os seus protocolos. Então, por exemplo, ontem esse broncoscópio, o do centro cirúrgico estava com defeito, foi para o conserto, e aí o residente desceu lá no ambulatório, conseguiu pegar um e fazer, né, esse procedimento graças a esse equipamento que a gente tinha disponível, né? Mas é jogo de cintura para conseguir fazer tudo funcionar e dar certo, né? E no final foi perfeito, né? Todo o nosso planejamento, né? Muita discussão até realmente decidir fazer o procedimento, porque o ideal seria a gente ter o cirurgião torácico ali do nosso lado, mas ele não estava disponível no dia e só foi ver o paciente no dia seguinte, que era o dia, né, que tinha o torácico disponível, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Então, trazendo esse caso aqui para que você tenha um contexto, às vezes a pessoa não tem noção do quão complexo é o caso, né? Às vezes a pessoa se assusta de forma exagerada. Eu pego muitos pacientes com problemas simples da tireoide, nódulozinho pequeno, às vezes um nódulo grande, mas de aspecto benigno, que a pessoa se preocupa muito e às vezes até esse medo trava, né? A pessoa não consegue seguir adiante por conta de todos os medos do que pode acontecer, mas às vezes eu vejo muito o oposto, né? Então, um outro aspecto desse caso de ontem, né? O paciente, o familiar do paciente se recusou a autorizar a traqueostomia. Não, eu autorizei a biópsia, mas a traqueostomia não. Ele não vai aguentar 2 procedimentos em um. Quer dizer, assim, no primeiro momento, a pessoa que fez essa comunicação, né, o paciente estava internado em estado grave, então a familiar não estava lá com ele na hora, né, foi comunicado pelo serviço social. Então a pessoa não entende a complexidade e não autorizou a traqueostomia. Aí a gente parou o que a gente estava fazendo, teve que esperar até alguém, né, o médico lá da emergência, né, conversar com ele, explicar tudo, aí sim autorizou, né? Mas às vezes a pessoa não tem uma noção do quão grave é a situação, né? O quão esforço a gente tem que fazer para conseguir ajudar aquele paciente ali a sair dessa situação difícil. Então, assim, no dia a dia, lidar com esses tipos de casos, né? Casos extremamente graves, né? Isso me traz também uma reflexão, eu sempre penso sobre isso, que é o quão boa a minha vida é, né? Assim, a gente tem vários problemas de saúde, problemas na vida, né? Mas quando a gente tem um problema de saúde, aquele problema ele passa a ser tudo, né? Enquanto você não resolve aquilo dali pode drenar sua energia, pode comprometer sua capacidade de fazer tudo na vida, né? Então a gente tem que valorizar muito o quanto de saúde a gente tem, porque existem casos muito piores, né? E existem casos que infelizmente a pessoa, né, acaba falecendo, né? Então esse paciente poderia inclusive não ter intubado, a gente poderia tentar a traqueostomia, né, depois dessa intubação e não ter conseguido, e eu nem estaria gravando esse vídeo aqui porque eu estaria muito triste com essa situação toda, né, mas graças a Deus deu tudo certo, é por isso que eu estou aqui contando esse caso, para que você tenha um pouco de visão do quão difícil né, casos complexos relacionados ao tratamento das patologias da cabeça e pescoço, principalmente casos de câncer agressivo de cabeça e pescoço. Curta esse vídeo, comente, né? Conte aqui se você já passou por situação semelhante, tá? E se inscreva nesse canal, assim, muitas pessoas assistem os vídeos e não se inscrevem, aí perde toda vez que eu lanço um vídeo bem bacana, que eu me esforcei muito para falar, para trazer aquelas dicas, né? E a pessoa não se inscreve, não está inscrito, não recebe o vídeo. Então se inscreva, ative aqui também as notificações.